Boa noite. E eu quero que você fale desse Paysandu que jogou muita bola. Eu acho que o mais apaixonado não esperava esse volume de jogo que o Paysandu apresentou nessa partida. Um Paysandu consciente, um Paysandu que não desistiu, um Paysandu que tomou 2 gols, mas não perdeu o controle do jogo. Um Paysandu que pecou naquele último detalhe, na precisão em colocar essa bola para dentro, porque teve umas 4 oportunidades antes do Remo abrir o marcador. Agora a gente tem, claro, a ideia de que se o Paysandu apresentar esse mesmo jogo apresentado, com essa consciência toda, no próximo domingo, eu acho que a coisa vai ser dura, como todos viram hoje, né? Foi um jogo digno de um clássico, como a gente diz, Luizinho. Bom, boa noite a todos, boa noite, Dinho. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu não vou parar por aqui em respeito a vocês, mas assim, eu concordo exatamente com tudo que você falou. Eu digo assim, eu vou falar um pouquinho mais para não parecer, né, que eu não quero falar. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Nós tomamos gol como a gente vem tomando assim com facilidade. No momento que nós tomamos os gols, o adversário tinha 2 finalizações. Nós já tínhamos, se eu não me engano, 6 ou 7. E alguma delas, como você falou, boas chances, boas finalizações, boas jogadas. Eu ainda preciso ver com calma. No total foram 18 finalizações do Paysandu, mas no momento do gol, o adversário foi uma, fez o gol, foi 2, fez o gol. E nós já tínhamos assim, envolvido o adversário de algumas maneiras. Estávamos marcando alto, estava pressionando. Claro que o adversário vai uma vez e faz, ele é eficaz, né? E assim, eu não posso, até para não passar uma mensagem ruim para o nosso torcedor, que mais uma vez fez uma grande festa, né? Eles foram muito eficazes, mas eu digo assim, né, a gente luta tanto para criar, né? E tem sofrido alguns gols assim com tanta facilidade em alguns jogos já aqui. E assim, mas vamos ficar com reação, porque nós também fizemos hoje o que nós não vimos fazer, nós fizemos 2 gols, superação, fomos buscar. E aí no segundo tempo, né, em um determinado momento, o adversário conseguiu fazer o terceiro, né? A gente até teve volume no final, mas não conseguimos encontrar o gol do empate. Mas eu concordo com você. Foi um grande jogo, um jogo muito disputado. Festa, como sempre, dos torcedores, né? E eu não vou parar por aqui. Vamos deixar em aberto 100%. Assim. Nós profissionais, temos que vir para um jogo desse esperando o desfecho final, né? Se eles realmente tivessem alargado o placar ali, né, ia se tornar muito mais difícil. Do jeito que está 100% em aberto. Né, o que realmente vai valer é domingo, que o troféu vai estar aí, e o Paysandu vai lutar até o último segundo para levantar esse troféu. Eu queria também destacar a importância do Rossi. O torcedor diz assim, o Rossi com uma perna, ele é diferenciado. Você tem um cara que é praticamente um técnico dentro de campo, é um jogador que orienta, e quando o Rossi não joga, você não tem esse homem. E você acha que com as mudanças, principalmente com a saída do Rossi, o Paysandu perdeu aquela característica que vinha apresentando no primeiro tempo? O Rossi é um jogador muito técnico, né, Dinho? Todo mundo que vem ver um jogo, em o Rossi dominar uma bola, dar um passe, um cruzamento, é um jogador muito técnico, muito vistoso, não à toa fez a carreira praticamente toda na Série A. Então é um jogador muito especial tecnicamente pra gente, só que é um jogador que a gente está tendo que ter assim, um cuidado muito especial para que ele pudesse assim, tá dentro de campo hoje novamente, como foram nas outras finais. Né? Não só ele hoje, o Ramon, o Vilela, esses jogadores fizeram assim tratamento de manhã e de tarde e de noite, parabenizar o DM do Paysandu. No momento de dificuldade, né, a gente tem que encontrar resiliência e continuar trabalhando com muito profissionalismo. O que nos motiva a continuar no Paysandu é o profissionalismo que está tendo internamente, né, de não entrar em nenhum momento assim, no marasmo e parar de lutar. E essa vitória, nem que seja no tempo de Deus, ela virá. Quem sabe o tempo de Deus não será no domingo, né? Nós tínhamos hoje muitos problemas por conta dessa sequência de jogos, né? O Rossi era um deles e conseguiu estar em campo. Eu precisei fazer aquelas mexidas, senão eu poderia ter mais problema ainda para domingo, né? Eu estou usando a minha estratégia e acreditando que até o último minuto do domingo é possível ser campeão. O Ramon também é um jogador que voltou. A lesão do Ramon, grau 1, você precisa de 15 dias. Ele voltou com 8. O do Vilela, que também saiu com uma lesão na panturrilha, para 10, 15 dias, jogou com 6. O Rossi idem também. Todo mundo aí voltou antes do tempo. Então, assim, para a gente separar detalhadamente, caso a caso, porque nem tudo está errado, né? Tem coisas positivas no meio do nosso profissionalismo. É claro que quando a vitória não vem, o resultado vem negativo, né? Imagina que está tudo errado, mas não, tem profissionais trabalhando, se dedicando,
para sair assim dessa sequência. Eu não quero nem falar da sequência, quero falar do reparo da final. Né? Nós estamos no páreo, está tudo em aberto. Se Deus quiser, domingo a gente vai conseguir ter uma sorte melhor. Luizinho, ainda vou continuar nessa questão do Rossi, Rodolfo aqui das rádios do Grupo Liberal, porque o Rossi ele faz umas jogadas que a gente vê que ele tem uma rotação à frente do elenco, respeitando os outros jogadores, a gente acompanha, viaja juntos, os caras são bacanas. Como fazer para elevar o nível dos outros jogadores, do restante do elenco, porque é bem complicado o Paysandu ficar dependendo desse algo a mais do Rossi todo jogo. E assim, quando sanar essa sequência assim, insana de jogos, o Rossi acho que vai entrar numa rotina melhor, de menos sacrifício, porque está treinando muito pouco, já há um bom tempo, para poder estar dentro de campo, mais em tratamento. Aí isso dá uma desritimada, mas como ele é muito técnico, mesmo às vezes perdendo um pouco de ritmo, ele não perde a qualidade que tem. Então por isso que ele sempre acha passe, sempre acha uma jogada diferente, porque é um jogador que realmente pensa à frente. Não só do nosso elenco, de todos que estavam dentro de campo, né? Assim como o adversário também tem bons jogadores. E os demais, futebol, né? Às vezes tem alguns momentos que parece que é eterno, porque a gente joga a cada 3 dias, é muito jogo, né? Mas uma hora as coisas vão melhorar. Hoje o Benítez já fez um golaço. O Rossi também fez um gol de pênalti. A recuperação foi muito boa. Nós não desistimos, não entregamos os pontos hoje. Nós fomos buscar ali o 2-2 no primeiro tempo. Acho que a gente fez um primeiro tempo bom, cara. Acho que a gente fez um primeiro tempo intenso. A gente fez quase o dobro de falta que eles fizeram, porque isso mostra competitividade, ganham de duelos, finalizamos bem mais. O time foi buscar um resultado, assim, é complicado você tomar 2 gols como nós tomamos em uma final, assim, e você ter força para buscar. Então ficar... com essa retomada, claro, o segundo tempo não foi tanto como o primeiro, mas não ficou um placar largado aí para não ficar mais distante do troféu. Acho que o placar da forma que foi, estamos 100% no páreo. A minha segunda pergunta e última, Luiz, a respeito do fato do Paysandu no ano contra adversários de Série B, ou ele acaba no 0-0 ou sai atrás em todos os jogos. Teu primeiro jogo foi o clássico, o Giovani, ele empata no último lance do jogo. Queria que tu falasse sobre isso. Obrigado, boa noite. Está sendo testada a nossa paciência. Nunca tive que ser tão resiliente. Mas volto a falar, nós temos que continuar trabalhando firme. Ser profissional a toda prova. O que eu falei ali internamente no vestiário é que esse sofrimento aí de 24 horas para quem é competitivo durasse realmente só 24 horas. Amanhã à tarde nós iremos para o centro de treinamento, e trabalhar com muito profissionalismo. E nós estamos realmente sendo testados, mas nós fomos testados também nas finais ali contra o Goiás e conseguimos fazer o gol no último segundo, né? Às vezes essa vitória ela tarda a chegar, mas ela pode chegar em bons momentos também. Por exemplo, ano passado as vitórias demoraram a chegar para o Paysandu na Série B e elas chegaram no momento pontual e o Paysandu terminou numa colocação bem melhor do que ele passou praticamente toda a competição, né? O Paysandu foi campeão, um jogo difícil, o primeiro gol contra a Tuna foi mais depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Nós fizemos um grande jogo aqui que dentro de uma normalidade nós poderíamos ter vencido o Goiás com placar largado. Infelizmente não vencemos, mas nós jogamos. E aí lá, foi um jogo duro, a gente fez o gol no último segundo. Se nós conseguirmos essa reviravolta no domingo, o Paysandu vai estar em dia com relação aos objetivos, realmente a gente está precisando ser muito resiliente com esse histórico, de sair sempre atrás, de jogar bem como o CRB, e ter aqueles acontecimentos que aconteceram, do Ramon, a expulsão, o pênalti contra o Bahia. Mas a gente cresce assim também nesses momentos, porque a gente mostra o quanto que a gente é forte, o quanto que a gente aguenta passar por esse momento assim de mais dificuldade, para a gente retomar mais forte. E eu acredito, o sentimento do vestiário em nenhum momento foi um sentimento derrotado. O ambiente da gente é um ambiente bom, sabe? Ele é tão bom que mesmo com essa sequência aí que a gente está vivenciando, ninguém arreda pé. A diretoria, desde a chegada do Volta Redonda, que está junto conosco, dando todo o suporte, não está faltando absolutamente nada, está faltando a gente ganhar jogo, botar essa bola para dentro. Mas eu digo assim, o Paysandu, enquanto instituição, está fazendo tudo muito para que a gente possa fazer o nosso melhor. E a gente vai continuar trabalhando. O Dinho assim, foi muito lúcido quando ele falou do grande jogo, de um jogo pegado, de um jogo jogado. Mesmo a gente sem essa sequência de vitórias, eu vejo vocês respeitando assim muitos jogos desses assim. O que é que acontece?
Por exemplo, o jogo do Volta. Quando você faz um jogo daquele como nós fizemos do Volta, aí entra todos os outros que nós não vencemos, que jogamos bem, numa vala comum. Né? Mas se nós tivermos resiliência, a gente sabe onde nós estamos esbarrando, assim, né? Ora infelicidade, né? Ora, enfim, realmente essa questão de competência, que está faltando um pouco de competência para a gente poder fazer mais gols, né? E sofrer menos gols como a gente tem sofrido. E a gente está em busca disso. Eu, enquanto profissional, não tenho um outro caminho a não ser resiliente. Né? Nós vamos sofrer essas 24 horas porque ninguém vai sair feliz e satisfeito depois de perder um clássico, porém são 2 jogos e o que vai valer é o resultado final somando as 2 partidas no domingo. Uma vitória por 1-0 vai para as penalidades. Né? Para vencer direto você tem que fazer um placar mais elástico. Nós estamos no páreo, o Paysandu quando precisou ir para as penalidades foi frio, calculista, copeiro como sempre venceu. O Paysandu é um time que conquista, cara. O Paysandu é um time copeiro. O time copeiro é time resiliente, que mesmo com muito sofrimento, consegue o resultado final. E a gente vai continuar acreditando nessa crença aí. Isso não é de agora, isso é a história toda que fala, né? Isso nos dá crença e nos dá confiança, porque essa camisa é lá de ser respeitada e o que eu falei ali no vestiário é que a gente tem que seguir nessa crença. Um clube que às vezes perde jogo, mas ganha campeonato. Boa noite, Luizinho. Melber Rolim aqui. Já que você falou em ambiente, a saída do Felipe Albuquerque ao longo da semana teve algum impacto no jogo de hoje? Não, isso foi uma tomada de decisão da diretoria. A gente se sensibiliza pelo companheiro do trabalho, mas não teve impacto com relação ao resultado, não. Tá certo. Portanto, a entrevista coletiva com o técnico Luizinho.